aulas anteriores aprendemos sobre a teoria da decisão bayesiana, que nada mais é do que uma formulação matemática do senso comum, ou seja, classifique de acordo com a classe mais provável. Então, se nós temos uma observação x e a probabilidade de pertencer à classe C1 é maior do que pertencer à classe C2, então nós classificamos essa observação como pertencente a C1, caso contrário, classificamos como pertencente à classe C2. Então, nesse caso que nós temos duas classes equiprováveis, nós definimos a região de separação como sendo o valor x0 no qual essas probabilidades são as mesmas, definimos a região R1, ou seja, é a região em que eu vou classificar como pertencente à classe C1, definimos a região R2 como sendo a região em que eu vou classificar como pertencente à classe C2, e se uma observação cai na região R1, nós notamos que a chance de pertencer à classe C1 é maior do que pertencer à classe C2, então nós classificamos como sendo pertencente à classe C1. Então, essa ideia, embora ela seja muito simples, nós mostramos nas aulas anteriores que matematicamente, pelo menos na teoria, ela mostra que se eu adotar a regra de decisão bayesiana, o erro que eu vou obter na classificação é o mínimo possível. Ou seja, essa teoria ela mostra que o classificador bayesiano ele é ótimo com relação à minimização da chance de erro. Então, nessa aula, nós vamos continuar a estudar a teoria da decisão bayesiana e vamos estudar um método para estimar essas distribuições. Então, nós vamos estudar o classificador Naive-Bayes, que assume que os atributos são independentes e, com isso, nós podemos estimar essas probabilidades de forma muito fácil. Embora na teoria a decisão bayesiana ela ofereça o menor erro possível na classificação, na prática ela possui uma grande limitação, que é o fato de não conhecermos essa distribuição. Essa distribuição define a probabilidade de que, dado que eu observei x, qual é a chance de x pertencer à classe CI. Como não sabemos, porque na verdade essa probabilidade define o modelo gerador dos dados, então nós temos que inferir essa probabilidade e essa inferência depende do método que nós usamos para realizar a inferência e também depende da qualidade e da quantidade de dados que nós temos. Então, para definirmos essa probabilidade, nós calculamos a verossimilhança, que ela é mais fácil de ser calculada do que calcular essa probabilidade. Por quê? Porque ao invés de eu calcular a chance de que x pertence à classe, eu assumo que essa classe é verdadeira e calculo a chance de gerar essa observação x. Aqui nós temos a nossa distribuição a priori e aqui nós temos a evidência. Então notem que essa probabilidade depende principalmente da verossimilhança. Então o que nós precisamos fazer é estimar essa função de verossimilhança. Mas note que essa estimação da verossimilhança ela pode ser muito complicada, principalmente se a dimensão dos dados é muito alta. Então, se nós tivermos um conjunto de dados aqui em duas dimensões, por exemplo, nós temos que a estimação dessa distribuição de probabilidade conjunta, que vai ser aqui na terceira dimensão, ela depende muito da quantidade de dados que nós temos. Por quê? Porque pelo problema da maldição da dimensionalidade, nós temos que o número de observações que eu preciso para preencher todo o espaço, ela aumenta exponencialmente com a dimensão do espaço. Então, se essa dimensão é muito alta, essa estimação é muito complicada. Mesmo assim, nós vimos nas aulas passadas que nós podemos usar métodos paramétricos e não paramétricos para fazer essa estimação. No caso paramétrico, nós assumimos, por exemplo, que p de x, y é normal, então nós calculamos a média, o vetor média e a matriz de covariância e fazemos essa estimativa. Ou no caso não paramétrico, nós vimos que nós podemos usar as funções kernel. Nessa aula nós vamos ver o classificador Naive-Bayes, que na verdade ele assume algo completamente distinto. Ele assume que os atributos são independentes e com isso a estimação de p de x, y se transforma simplesmente no produto das marginais. Ou seja, p de x é igual a x, y é igual a y, se transforma simplesmente em p de x é igual a x vezes p de y é igual a y. Então, no algoritmo Naive-Bayes, nós assumimos independência entre os atributos e a classificação é feita utilizando o teorema de Bayes. Ou seja, a chance de pertencer à classe CI é igual à função de verossimilhança multiplicada pela priori dividida pela evidência, e nós temos que a função de verossimilhança é simplesmente o produto das marginais. Então, se nós temos atributos x1, x2 até xd,
Para cada um desses atributos, nós vamos estimar uma função de probabilidade, e aí multiplicando essas funções, nós podemos calcular essa probabilidade de pertencer à classe, ou seja, nós podemos calcular a função de verossimilhança. A regra de classificação ela é feita como anteriormente, ou seja, ela usa a regra de Bayes. Classifique de acordo com a classe mais provável. Então, nós podemos realizar essa metodologia de duas maneiras distintas. No caso em que x é discreto ou nominal, e no caso em que x é uma variável aleatória contínua. No caso discreto, nós simplesmente calculamos essas distribuições discretas de uma maneira muito simples, a gente vai ver. E no caso contínuo, eu tenho que assumir que essa função f de x tem um dado formato. Então ela pode ser, por exemplo, normal, Poisson, binomial, e é assim que nós definimos a classificação. Então nós assumimos que f de x tem uma certa distribuição, calculamos para cada um dos atributos e depois multiplicamos essas distribuições para encontrar a função de verossimilhança. Vamos então fazer um exemplo. Então, imaginem que em um hospital coletamos esse conjunto de dados de pacientes. Então, no hospital, o paciente foi diagnosticado como apresentando gripe ou não. Então, esse diagnóstico ele é exato, vamos assumir que ele está correto. E além disso, foram anotados diversos sintomas. Se o paciente apresenta calafrios, coriza, se a cefaleia é média forte ou se ele não apresenta cefaleia, se o paciente apresenta febre ou não, e com isso nós podemos ajustar o modelo que vai ser usado para diagnóstico automático. Então imaginem agora que um novo paciente chegou no hospital, esse paciente ele apresenta calafrios, ele não apresenta coriza, a cefaleia está em nível médio e ele não apresenta febre. Então, ajustando o modelo a partir desse conjunto de treinamento, nós podemos calcular a chance do paciente ter gripe ou não estar gripado. E a partir disso, nós podemos realizar a classificação usando a regra de decisão bayesiana. Então, para realizar essa classificação, nós precisamos calcular, dado que eu observei esse paciente, a chance do paciente estar gripado, e também temos que calcular, dado que esse paciente foi observado, qual é a chance de não estar gripado. E aí nós vamos assumir a regra de Bayes, ou seja, nós vamos classificar de acordo com a classe mais provável. Então, para calcular essa probabilidade de estar gripado, nós vamos usar aqui a nossa verossimilhança multiplicada pela priori, e essa verossimilhança nós vamos assumir que os atributos são independentes. Ou seja, P de x dado gripe, eu vou simplesmente dizer que vai ser probabilidade de ter calafrios, dado que gripe é igual a sim, porque o primeiro atributo é calafrios, vezes coriza igual a não, dado que gripe é igual a sim, cefaleia é igual a média, dado que gripe é igual a sim, febre igual a não, dado que gripe é igual a sim. Então, eu simplesmente assumo que esses atributos aqui em cima são independentes. Então, olhando só esses dados marcados, nós podemos calcular essas probabilidades. Então, vejam que foi dado que o paciente está gripado. Então, dado que o paciente está gripado, qual é a chance dele apresentar calafrios? Então, nós temos 5 gripados, então nós temos 1, 2, 3, num total de 5. Ou seja, a chance de apresentar calafrio dado que está gripado, é 3 sobre 5. A chance de não apresentar coriza, dado que está gripado, é simplesmente um caso apenas. Então, é simplesmente 1 sobre 5. Cefaleia média, dado que está gripado, nós podemos ver que nós temos aqui 2 casos, então é 2 sobre 5. Febre igual a não, dado que está gripado, é apenas um caso aqui, então é simplesmente 1 sobre 5. Então, com isso, nós podemos calcular a chance de observar esse vetor x, dado que gripe é igual a sim, que é simplesmente 3 sobre 5, vezes 1 sobre 5, vezes 2 sobre 5, vezes 1 sobre 5. Realizando esse cálculo, nós vamos obter 0,006. E agora nós vamos repetir todo o procedimento para o caso do paciente não estar gripado. Então, novamente, dado que o paciente não está gripado, qual é a chance de observar x? Então, novamente, nós assumimos que os atributos são independentes, então multiplicamos aqui as marginais, cada uma delas, e vamos aplicar diretamente aos dados. Então, nós temos apenas 3 observações em que o paciente não está gripado. Então, dado que ele não está gripado, com a chance de apresentar calafrios. Então, a gente tem só um caso aqui, então é simplesmente 1 sobre 3. A chance de não apresentar coriza, dado que gripe igual a não, é 2 sobre 3. São 2 casos, no total de 3. A gente pode ver aqui 1 e 2. A chance de apresentar cefaleia média é simplesmente um caso apenas, então é 1 sobre 3. E a chance de não apresentar febre,
são dois casos, ou seja, 2 sobre 3. Então, essa probabilidade de observar o paciente com essas características, dado que gripe é igual a não, é simplesmente 1/3 vezes 2/3 vezes 1/3 vezes 2/3. Fazendo essa conta, o resultado será 0,019. Então notem que nós não podemos ainda realizar a decisão, porque falta multiplicar pela priori. E notem ainda que nós ainda não calculamos a probabilidade do paciente não estar gripado, pois depende dessa evidência. Nós não precisamos da evidência para fazer a classificação, mas vamos calcular a evidência só para nós verificarmos como que ela é calculada. Então a gente vai ter que a chance de observar x depende do paciente estar gripado ou não. Ou seja, é P de x dado que gripe é igual a sim, vezes P de gripe igual a sim, mais P de x dado que gripe é igual a não, vezes P de gripe igual a não. Esse termo que a gente calculou, ele deu 0,006. A chance do paciente estar gripado, a gente viu que é 5 num total de 8. Esse outro termo a gente calculou, deu 0,019. E a chance do paciente não estar gripado, nós vimos que é 3 num total de 8. Então, se nós realizarmos esse cálculo, nós vamos verificar que P de x é 0,011. Então, finalmente, nós podemos calcular as probabilidades. Então, a chance do paciente estar gripado é simplesmente a verossimilhança, que nós vimos que deu 0,006, vezes a chance de estar gripado, que a gente viu que é 5 sobre 8, dividido pela evidência, que é 0,011. Então, realizando esse cálculo aqui, nós vamos chegar que a chance de estar gripado é 24%, e a chance de não estar gripado é simplesmente o contrário, né? 1 menos esse valor, é complementar. Então, nós calculamos, aqui deu 0,019, a chance de não estar gripado é 3 no total de 8, a evidência é o mesmo valor de cima, e fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar que seria 0,76. Então, dados esses sintomas, a gente conclui que o paciente não está gripado, pois essa é a maior probabilidade, ou seja, a gente sempre define de acordo com a classe mais provável. No caso dos atributos serem contínuos, o que a gente vai fazer é associar uma distribuição de probabilidade a cada um dos atributos. Geralmente a gente assume como sendo normal, binomial, Poisson ou mesmo multinomial. Então, basicamente, a gente vai ter a nossa matriz de atributos. Cada coluna representa um atributo e a última coluna representa a classe. Então, a gente vai ter os atributos x1, x2 até xd. Nós vamos ter as classes. Então, seria a classe 1, classe 2 e assim sucessivamente. E cada um desses atributos dentro de cada classe, a gente vai assumir, por exemplo, que eles têm uma distribuição normal. Então, eu vou ter que calcular qual é a média e qual é o desvio padrão dessa distribuição normal para cada um dos atributos, para cada uma das classes. Então, a gente viu nas aulas passadas que a média amostral e o desvio padrão amostral são os estimadores para essa distribuição normal. Então, a gente vai calcular esses valores, a gente vai inserir então nessa distribuição, e quando a gente tiver uma observação nova, chamada de xq, como é que a gente vai calcular a verossimilhança? A gente vai simplesmente pegar esse valor xq, vai colocar ele aqui dentro, a gente vai calcular qual é esse valor da verossimilhança e vai fazer o produto para todos os atributos. Feito isso, a gente calcula então a verossimilhança, a gente vai multiplicar pela priori, e aí a gente vai classificar de acordo com a classe mais provável. Então, a gente vai inferir essa minha verossimilhança, usando o fato de que os atributos são independentes, vou determinar essa verossimilhança, multiplicar pela priori, e então eu consigo fazer a classificação. Então, vamos fazer um exemplo em Python, de forma que esse procedimento fique mais claro. Então, agora vamos ver como implementar o classificador Naive Bayes em Python. Então, inicialmente, nós vamos ler os dados, lemos os dados da Iris, usando a biblioteca Pandas, removemos NotANumbers. Nesse caso, não tem NotANumber, mas é bom sempre fazer esse teste, porque senão pode ocorrer um erro na hora de processar os dados. Armazenamos as classes nesse vetor classes. Essas classes seriam versicolor, virgínica e setosa. Então, fazendo isso, aqui estão os dados que nós lemos. Temos 4 atributos e a última coluna é a classe. Em seguida, transformamos os dados para a estrutura do NumPy e, finalmente, selecionamos o conjunto de teste e treinamento.
Nós colocamos 70% dos dados no conjunto de treinamento e 30% dos dados no conjunto de teste. É importante observar que aqui a gente está simplesmente fazendo o caso mais simples possível. Ou seja, eu seleciono 70% no treinamento, 30% teste, e se eu rodar mais de uma vez o algoritmo, o resultado pode ser diferente. Então, na verdade, para um projeto de ciência de dados, o ideal é fazer a validação e a seleção de modelos usando, por exemplo, validação cruzada. Por enquanto, não vamos nos preocupar com isso. Por enquanto, vamos apenas ler os dados para aprendermos como funciona esse classificador. Então, a gente tem agora a implementação do método. Então, a gente sabe que no algoritmo Naive Bayes, nós assumimos que os atributos são independentes, ou seja, a distribuição de probabilidade conjunta vai ser simplesmente o produto das marginais. Essas marginais é a distribuição de probabilidade para cada atributo. Aqui nós assumimos que essas marginais seguem uma normal, e aqui está a nossa implementação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir uma função chamada gaussiana. Ela é simplesmente essa equação aqui. Então, é 1 sobre raiz de 2π vezes sigma, está aqui, exponencial de menos o meio, x menos mi sobre sigma, tudo isso ao quadrado. Então, está aqui essa equação toda. A gente vai fazer o quê? Para cada z, quem que é o z? O z vai ser um bloco de dados, ou seja, um bloco de atributos associado a cada classe. Então, vão ser os elementos da classe 1, por exemplo. Então, para essa classe, eu vou calcular a média, vou calcular o desvio padrão, e com isso eu vou fazer o quê? Vou passar o valor de y, média e desvio padrão, vou calcular esse valor e retornar aqui para a minha verossimilhança. Então eu vou fazer isso para cada y, onde esse y é um valor no conjunto de teste. Feito isso, nós podemos agora calcular então a chance de pertencer a cada uma das classes. Então, para cada elemento no conjunto de teste, eu vou calcular a probabilidade de pertencer à classe 1, 2 ou 3, ou seja, virgínica, setosa ou versicolor. Na verdade, para ser um pouco mais rigoroso, a gente não vai calcular a probabilidade, a gente vai calcular o produto da verossimilhança pela priori, porque a gente não divide pela evidência. Então, na verdade, ela é diretamente proporcional à probabilidade. Não precisamos calcular a evidência porque ela é a mesma para todas as classes. Então, a gente vai definir essa matriz P. Essa matriz ela vai ser 45 linhas por 3 colunas, 45 linhas porque nós temos 45 elementos no conjunto de teste, 3 colunas porque nós temos 3 classes. Então, feito isso, a gente vai definir para cada classe, eu vou encontrar esses elementos, ou seja, são os índices associados a essa classe. Vou definir essa matriz Z, que é simplesmente o X, que é os atributos do treinamento, considerando esses elementos. E para isso, eu vou fazer o quê? Para cada elemento no conjunto de teste, eu vou calcular, então, a verossimilhança e vou multiplicar pela priori, certo? Onde a priori é dada pelo comprimento do número de elementos dividido pelo conjunto de treinamento. Então, a gente pode até definir a priori como sendo, por exemplo, dessa forma. Então, essa vai ser a nossa priori. E aí, feito isso, a gente vai calcular essa matriz P, então está aqui a nossa matriz P. Então, se a gente olhar aqui a estrutura da matriz P, a linha 0 é a primeira observação no conjunto de teste, então essa é diretamente proporcional à probabilidade de pertencer à íris setosa, versicolor e virgínica. Então eu vou calcular essa multiplicação da priori pela verossimilhança para todas as classes, para cada observação no conjunto de teste. E finalmente eu vou fazer a decisão usando a teoria da decisão bayesiana, ou seja, classifique de acordo com a classe mais provável. Então aqui a gente tem a implementação da decisão bayesiana, e com isso a gente vai poder encontrar qual é a coluna nessa matriz P aqui, que vai ter o maior valor, e aí a gente pega o label da coluna. Então isso que a gente faz aqui nessa implementação. Então o que a gente vai fazer? Para cada linha da matriz P, eu vou selecionar qual é a coluna que resulta na maior valor, ou seja, na maior probabilidade de pertencer à classe. Então vamos supor que a gente selecionou a linha 8. Nesse caso aqui, a gente pode ver que a segunda coluna é a coluna que resulta no maior valor. Então a gente vai separar esse valor C, e aqui a gente vai simplesmente pegar o valor da classe, ou seja, versicolor, virgínica ou setosa. Vou guardar nesse vetor ypred e depois eu faço a acurácia, e fazendo isso a gente obtém uma classificação de 0,97. Então essa é uma implementação do Naive Bayes. A gente pode ver que a implementação é bastante simples, mas é bom ter em mente como é feita essa implementação para que nós possamos entender o algoritmo. No entanto, na prática, geralmente a gente usa a biblioteca pronta do scikit-learn. Então, o scikit-learn já fornece várias funções para calcular o Naive Bayes. Uma delas é o Gaussian NB, ou seja, é o Naive Bayes que usa o kernel gaussiano, que nem a gente fez agora. Se nós rodarmos, a gente obtém o mesmo valor que o anterior. Então, basicamente a gente vai usar essa função na prática. Eu sempre sugiro implementar antes, para que vocês possam sempre entender como o algoritmo funciona, mas
o uso dessas funções acaba sendo mais fácil porque elas já são otimizadas. Além disso, a gente pode usar outra função, como verossimilhança. Em vez de usar, por exemplo, a gaussiana, eu posso usar, por exemplo, a distribuição de Bernoulli. Então a gente tem o Bernoulli NB, e nesse caso, se nós rodarmos, a gente vê que a acurácia é muito ruim, deu 0,28. Porque, na verdade, essa verossimilhança de uma distribuição Bernoulli não se adequa bem aos dados que nós temos. No final do notebook eu deixo alguns exercícios para vocês treinarem, alguns exercícios de fixação. Então eu sugiro que vocês repitam todo esse procedimento para a base de dados de câncer de mama, que vocês comparem o Navy Bayes com o classificador bayesiano, tanto o caso paramétrico quanto o caso não paramétrico que nós vimos nas aulas passadas, e também vocês apliquem em dados artificiais, ou seja, usando essa biblioteca datasets Mickey-Moons, essa função, nós podemos gerar dados com essa distribuição, e aí vocês podem aplicar também o algoritmo para verificar como que essa distribuição de dados afeta a classificação. Então eu sugiro que vocês agora exercitem bastante a aplicação desse algoritmo, tanto o Navy Bayes gaussiano quanto o caso Bernoulli, para vocês possam assim aprender um pouco mais como utilizar o classificador bayesiano na prática. Então nessa aula nós aprendemos sobre o algoritmo Navy Bayes. Então apesar da limitação em assumir a independência dos atributos, ou seja, essa é uma limitação, mas na prática ele apresenta uma boa performance. A gente pode ver no caso da Iris, por exemplo, que ele classificou bastante bem os dados. Então, na prática, ele acaba funcionando, embora ele assuma algo bastante forte, que é a independência entre os atributos. Além disso, todas as probabilidades exigidas, elas podem ser calculadas a partir dos dados de treinamento em apenas uma passagem. Ou seja, eu defino o conjunto de treinamento, calculo, por exemplo, média e variância se eu assumir uma distribuição normal, e a partir disso é só aplicar no conjunto de teste. Então eu não preciso fazer grandes ajustes. E além disso, se aparecer mais elementos no conjunto de teste, o algoritmo é facilmente adaptável, ou seja, eu não preciso recalcular essas probabilidades. O classificador Navy Bayes é ainda robusto a ruídos e atributos irrelevantes. O que seriam atributos irrelevantes? São atributos que ele vai dar o mesmo valor para cada classe. Então imagina que eu tenho aqui um certo atributo x, essa seria a classe 1 e a classe 2, então a gente pode ver que esse atributo ele tem praticamente a mesma distribuição, com mesma média e mesma variância para a mesma classe. Então, como nós calculamos um produto, na verdade, da probabilidade de x dado ci para todo i, se para um dado i esse valor é igual para todas as classes, então ele atua como se fosse uma constante. Então esse atributo irrelevante ele acaba não tendo peso nenhum na classificação. Então se ele é igual para todo mundo, isso aqui vai ser praticamente um valor constante vezes, vamos supor que um atributo j é igual para todo mundo, então esse atributo j é uma constante vezes o produto da verossimilhança para i diferente de j. Então nesse caso, esses atributos irrelevantes não têm peso e isso é uma grande vantagem desse método. Quem quiser dar uma olhada um pouco mais sobre esse algoritmo, pode olhar o livro do Introduction to Data Mining, do Tan Steinbach e Kumar. Esse livro dá uma boa descrição sobre o modelo, mas ele não entra em detalhes teóricos. Mas, em todo caso, é bom sempre olhar outras fontes. Então, nessa aula, nós finalizamos os algoritmos baseados na teoria da decisão bayesiana. Nós vimos que a teoria da decisão bayesiana ela oferece um algoritmo ótimo do ponto de vista teórico, com relação à minimização do erro na classificação, mas nós vimos que na prática não é bem assim, porque na verdade essa probabilidade de pertencer a cada classe ela tem que ser estimada, e essa estimação depende da distribuição dos dados, depende do número de elementos que a gente tem no conjunto de treinamento e também depende do método que a gente usa para fazer essa estimação. Então na prática ele acaba não sendo exato, mas nós vimos que mesmo assim o algoritmo pode oferecer resultados bastante precisos. Então, finalizamos os algoritmos de decisão bayesiana, e lembre-se que nós podemos usar o caso paramétrico, quando nós assumimos que os dados têm uma certa distribuição, o caso não paramétrico, quando nós usamos as funções kernel, e o caso onde nós assumimos em que os atributos são independentes, que foi o algoritmo Navy Bayes que nós aprendemos nessa aula.